Olá, muito boa noite a você que acompanha a programação aqui da TV Plan. No ar, o Giro Esportivo desta sexta-feira, as principais notícias, futebol internacional, nós temos também notícias do esporte local. Hoje, mais uma participação especial aqui do Giro Esportivo. Nós vamos falar de cricket hoje também aqui na nossa programação. Mas nós vamos começar falando, gente, pode-se dizer que foi uma vingança, viu? Pelo menos uma vingança moral, viu? A seleção brasileira feminina de futebol conseguiu vencer de 7-1. Isso mesmo, não é mentira não, viu? Foi 7-1, não foi contra a seleção da Alemanha, mas de qualquer forma foi contra o Equador. E o Equador ainda abriu o placar, viu? Logo aos 3 minutos de jogo, o Equador fez 1-0. E depois disso, acho que deixou as brasileiras todas bravas e viraram de maneira esplendorosa, viu? 7-1, placar final. Isso foi no Pan-Americano, a seleção brasileira que segue também em busca de medalhas. E a gente já abre um parênteses para falar um pouquinho do Pan-Americano. Nós tivemos ontem à noite também provas de natação. Um detalhe, viu? Thiago Pereira, ele que infelizmente ele venceu a prova, só que foi desqualificado, né? Desclassificação por conta de uma virada dele, depois a juíza o desclassificou e de qualquer forma teríamos uma dobradinha brasileira, viu? Já que Brandon estava ali na segunda colocação, ele que é brasileiro, 18 anos e conseguiu levar a medalha de ouro no fim das contas, né? Mas assim mesmo, tivemos Joyce na luta livre, greco-romana também, outros atletas que estão conseguindo também placares inéditos, assim como também a seleção brasileira de futebol. Como você pode ver, não para de sair gol, viu? Foram 7 gols, 7-1. A gente até relembra aquele 7-1 em que a Alemanha colocou para o nosso Brasil, para a nossa seleção brasileira. Foi triste e agora foi a nossa vez também. Podia ser contra a Alemanha aí também, né? Mas tá bom já. Contra o Equador já foi de bom tamanho essa vingança moral, mas a goleirona ali tá de brincadeira também, né? Porque nem pular na bola ela não pulou, já estava ali desmotivada, né? Já tinha tomado aquele monte de gol também, bola na rede para todo lado. E aquele detalhe, viu, gente? A gente tem que investir no futebol brasileiro feminino, porque infelizmente temos as principais jogadoras são mais experientes. Marta, Cristiane, assim como a Formiga também, já ultrapassou o Zenta, né? Já tem 42 anos de idade. Então vamos ver daqui para frente como será feito o futebol feminino, porque um dia também elas terão de parar, irão pendurar as chuteiras, mas vamos torcer pelas novidades, pelas raridades do nosso futebol brasileiro feminino, que vingou. Vingou em 7-1 para cima do Equador no Pan-Americano de Toronto. E tem muito resultado inédito também, até a questão de que vários atletas que jamais tinham participado em uma competição como essa já conseguiram trazer medalhas, viu? Medalhas inéditas no ciclismo por equipes também brasileiro. Então tem que valorizar esses atletas que muitas vezes não são nem conhecidos. Tem um tetracampeão pan-americano que ele é campeão também da patinação do gelo. Brasileiro, essa foi o pentacampeonato, já era tetracampeão, na verdade, e infelizmente não tem essa divulgação maciça, né? Mas vamos torcer. O Pan-Americano, que é uma grande competição também, que revela novos atletas e ótimos atletas brasileiros. Mudando de assunto, voltando aqui também para o nosso Brasil, vamos falar de Sub-20, viu? Tivemos a partida entre Cruzeiro e Bahia. E um detalhe que tem que valorizar também a molecada que está jogando demais. E foi 2-0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro que sempre teve essa tradição de manter uma base forte, uma base maciça do futebol. Aí no Sub-20 comemorou muito também o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro, então tem que comemorar, tem que espernear ali para ser titular também, porque um gol feito por uma equipe como o Cruzeiro também já dá bastante moral, viu? E o Bahia ficou para trás numa dessa, viu? Foi 2-0 placar final, um resultado importante para a equipe celeste e aquilo, tem que continuar na competição, cabeça erguida, porque infelizmente muitos desses jogadores começam com uma carreira esplêndida, excepcional e depois infelizmente só ficam por lá, né, gente? Não evoluem, muitas vezes por falta de espaço, por falta de oportunidades dos técnicos das equipes profissionais também, viu? Outra partida que tivemos, isso também no Sub-20, foi o Palmeiras. E o Palmeiras que tem trazido uma boa base, ficou 3-0 para cima da equipe do Vasco. E um resultado mais tranquilo, o Palmeiras que passeou para frente do Vasco mesmo. O Vasco que ficou completamente perdido. A gente volta a ressaltar um dos principais jogadores do Palmeiras, que veio da base, é o Gabriel Jesus, fez gol na última partida.
inclusive, né? E esse gol aí, uma falta de sorte do zagueirão ali também, falta de sorte, falta de bom posicionamento, deve ter ficado triste, mas é cabeça erguida, né? Depois o Palmeiras, uma jogada pela direita, conseguiu num chute rasante ali também do ala do Palmeiras, do Alviverde, fez o segundo gol do Palmeiras e depois ainda teve o terceiro para fechar o caixão Cruz Maltino, viu? O Vasco que não está bem nem na Série A do Brasileiro, está perdendo muito, agora nem no Sub-20, gente. É lamentável pensar nessa situação também, viu? 3-0, esse é o terceiro gol, jogada da mesma forma pela direita, um drible lindo ali do lateral palmeirense e depois a finalização dele mesmo, viu? Então jogou demais, ele na verdade que é o ala, né? Um dos principais jogadores do Palmeiras Sub-20, mas vamos ver como será também daqui pra frente. A outra partida pra gente fechar, essa aconteceu durante essa semana também, um clássico Fla-Flu, e no Fla-Flu foi 1-0 pro tricolor, pro Fluminense, viu? Uma jogada ali, aquela jogadinha manjada, né? Vai pra um lado, o goleirão pensa que ele vai finalizar, toca pro meio da área e gol da equipe do Fluminense. E esse placar foi um placar não tão espaço, o placar mínimo do futebol, 1-0, mas foi o suficiente para a vitória também do Fluminense. Próximo assunto que a gente fala também aqui no Giro Esportivo é de Didia. Ele que foi um carrasco do nosso futebol brasileiro, viu? Em 1950, para quem teve a oportunidade de presenciar uma situação como essa, para quem também não teve, mas ele que foi o autor do segundo gol do Uruguai, viu? O maracanaço que deixou muito torcedor chorando no estádio lá no Maracanã. Depois também o Didia que morreu nessa data, viu? Em 2013 o ídolo ainda entrou em campo durante uma partida da seleção uruguaia para assistir o seu maior feito no telão, né? O segundo gol que ele fez para cima do Brasil e aquele detalhe, né? Um gol que ficou na história e um jogador também que fica na história porque também tinha muita qualidade, mesmo que o Alcides Didia tenha sido essa questão de um carrasco do futebol brasileiro, né? Mas mesmo sendo um carrasco, ainda assim tem que valorizar o futebol. Outro assunto que a gente pode falar também no futebol internacional, futebol quase que americano também, na equipe do Kaká, o Orlando City conseguiu mais uma vitória, viu? O Kaká que ficou parado do futebol, jogou aqui pelo Brasil também, agora volta lá, está lá no futebol dos Estados Unidos e conseguiu a vitória por 3-1, gente. O Orlando City ganhou de 3-1 para cima da equipe adversária, segue também nessa competição na Copa Americana de Futebol, que é aquilo. Começa essa valorização do futebol lá dos Estados Unidos, viu? Quem sabe também pode ser mais novo futebol para uma Copa do Mundo, para uma Olimpíada, inclusive. Vamos ver como será esse investimento, viu? Mas foi 3-1 placar final. A equipe do Kaká conseguiu esta vitória, consegue também avançar, passar para frente no futebol internacional, nesse futebol dos Estados Unidos. De qualquer forma, essa valorização, né? E a gente aproveita até para ver esse pênalti, né, que foi no finalzinho que aconteceu e depois que fechou essa vitória por 3-1 para a equipe do Kaká, né? O Kaká que depois de um tempo parado volta, mas parece que foi para uma equipe boa porque não é só o Kaká que está jogando não, raramente ele tem boas atuações na verdade. Olha, para a gente encerrar esse primeiro bloco, a gente volta a falar de Associação Atlética Caldense. O time de Poços de Caldas fez seus últimos treinamentos. Dentro destes treinamentos, gente, agora a expectativa é o jogo de amanhã, às 5 horas da tarde, em Aparecida de Goiânia. Essa partida que é longe daqui de Poços de Caldas, terá também como plantel titular o Amoroso, já está quase certo isso também, o Careca que sofreu uma lesão. E a gente já até convida você, viu, que quiser ouvir pelo AM 1250, pela difusora, teremos toda a transmissão do campeonato na Série D, essa fase classificatória, e nessa partida com a narração de Jaime Ramos e também reportagens de Rondinelli Dantas. Começa às 15 horas a transmissão com o programa Concentração e a partir das 17 horas a partir do jogaço entre Aparecidense e Caldense. Um jogo decisivo, jogo de 6 pontos e lá no alto da tabela, viu? O grupo A5, em que a Caldense está na segunda colocação, o Aparecidense na primeira. Nós vamos para o nosso intervalo e logo em seguida, hein? Assunto em pauta do Giro Esportivo é cricket. Nesta sexta-feira, o cricket aqui de Poços de Caldas. Fique ligado.